Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, Israel e Irã entram em conflito e o mundo entra em uma nova fase de apreensão. A gente vai trazer todos os detalhes da guerra que se sabe até agora e também vamos falar sobre o ecocídio. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, e como sempre, antes de mais nada, deixa eu começar cumprimentando aqui as minhas colegas de bancada. Primeiro, Giovana Girardi. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. Oi, pessoal. E Marina Amaral, bom dia. Bom dia, Terto. Bom dia, Gi. Bom dia, pessoal. Eu já volto com a Giovana e com a Marina, mas antes fica sempre aquele convite para você seguir e assinar este podcast onde você estiver e também ajudar a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Você pode dar 5 estrelas se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, ou deixar um comentário bem bacana pra gente lá no YouTube, além de compartilhar o programa nas suas redes sociais. Agora que eu já passei o nosso recado, bora para o primeiro bloco do programa, logo depois da vinheta. Bom, vamos começar então aqui o primeiro bloco. E é isso, gente. O assunto do programa não poderia ser outro, né? Mais uma vez escala o conflito no Oriente Médio, com ataques iniciados por Israel contra o Irã, numa tese de ataque preventivo, né? E claro que trouxe uma resposta do Irã, que depois trouxe uma retaliação de Israel, enquanto isso a gente vê aí bombas e drones sobrevoando Tel Aviv e Teherã. Com imagens que são francamente apocalípticas, né? De chuva, de bombas nas cidades, assim. A gente não tem ideia de onde isso vai parar, certamente é um momento de apreensão aí para o mundo todo, todos os olhos estão voltados para isso, mas, Marina, acho que para a gente começar, é importante a gente entender que tipo de informações a gente tem até agora, até essa terça em que a gente está gravando esse episódio. Oi, Terto. Bom, nesta terça estamos no 5º dia de conflito Israel-Irã, que começou na sexta-feira passada com o bombardeio israelense ao território iraniano. Até o momento, e infelizmente esses números sobem todos os dias, 248 pessoas morreram na guerra. 224 no Irã e 24 em Israel. No Irã, além da maioria dos civis que pagaram o pato sem ter nada a ver com isso, Israel também escolheu alvos, né, pessoas, como militares de alta patente e cientistas ligados ao programa nuclear iraniano. É bom a gente notar também que houve uma mudança no padrão dos ataques ao território iraniano desde o início da guerra, porque nos primeiros dias eles ficaram concentrados nas instalações militares e nucleares. E, recentemente, eles estão atingindo os campos de petróleo e gás, né, que é o coração da economia iraniana, e outros alvos, como a TV estatal. O que enfraquece um pouco essa justificativa apresentada por Israel para a ofensiva militar contra o Irã, né, de que seria esse tal ataque preventivo para evitar que o Irã, que é a maior potência militar da região depois de Israel, desenvolvesse bombas nucleares, né? O que Israel sempre diz que ameaça a sua existência. Agora, para quem está observando as atitudes de Israel desde a retaliação aos ataques terroristas do Hamas, em outubro de 2023, que desembocou nessa gigantesca crise humanitária em Gaza, o ataque ao Irã ele segue uma lógica militar, como explicou a professora de Relações Internacionais, Ana Carolina Marçom, com quem eu conversei ontem. O que ela diz, aspas, o que a gente percebe é que esse ataque de Israel já devia estar planejado e o Netanyahu só estava esperando o melhor momento, porque primeiro estava bombardeando Gaza, depois o Líbano, também está sempre envolvido nessa questão do Iêmen com os Houthis, o grupo que é apoiado pelo Irã, e aí agora diretamente o Irã. Netanyahu, como chefe de Estado, tem uma clara agenda de, nas palavras dele, estabilizar a região, o que na cabeça dele significa desestabilizar grupos e outros países que ele considera como ameaça à segurança de Israel. E por que esse seria o melhor momento? Bom, vocês já devem ter lido, né? Se falou bastante, que umas semanas antes dos ataques de Israel, a Agência Internacional de Energia Atômica divulgou um relatório trimestral, como ela sempre faz, e ali constava que o Irã já tinha conseguido acumular o urânio enriquecido a 60%, né? Então ele está a um passo técnico razoavelmente simples
para chegar no enriquecimento de 90%, que é o teor usado nas armas nucleares. Então, isso ainda teve uma relevância ainda maior, né? Porque eles disseram, a mesma agência disse que não teria como garantir que o programa nuclear iraniano continuava com fins pacíficos, bem no momento em que o presidente americano, Donald Trump, estava em negociações nucleares com o Irã. Que agora, claro, estão suspensas, né? Não vai conseguir fazer negociações durante a guerra. E o Trump, na época, ele chegou a ameaçar retoricamente o Irã. Não sei se vocês lembram, dizendo que ele poderia bombardear o país, né? Até agora, não está claro o grau de envolvimento dos Estados Unidos na decisão de Israel de deflagrar a guerra contra o Irã. O governo Trump, como sempre, é contraditório. Vou citar a professora Ana Carolina mais uma vez. Abre aspas. Vamos lembrar que depois do ataque de Israel ao Irã, o Marco Rubio, o secretário de Estado, falou que os Estados Unidos não tinham nenhuma participação no conflito. Só para ser desmentido momentos depois pelo próprio presidente Trump, que por meio de um tweet afirmou que sabia que haveria o ataque e mais, que ele tinha dado 60 dias para o Irã aceitar o acordo nuclear proposto pelos Estados Unidos e aquele era o 61º. Então, com essas declarações bastante contraditórias, não temos como saber qual é o real posicionamento de Donald Trump. O que a gente sabe é que o Irã pode vir a construir uma bomba nuclear, mas Israel já tem bombas nucleares. Esse fato ele é muito omitido, né? Principalmente as principais lideranças ocidentais nunca falam nisso quando falam do perigo que seria a bomba nuclear nas mãos do Irã. E curioso que não são só as potências ocidentais que omitem, mas o próprio governo de Israel, né? Eles nem admitem publicamente que tem armas nucleares, mas também não negam, o que acaba gerando ali uma certa confusão. Ninguém sabe direito quantas armas eles têm ou que tipos de armas. Agora, o que se sabe é que o resto do mundo, os países que têm armas nucleares, tá todo mundo se armando mais, ou pelo menos melhorando os seus arsenais. Nessa segunda-feira, o CIPRI, que é o Instituto de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, divulgou a versão mais atualizada deles de um relatório anual que eles lançam sempre sobre o estado de armamento no mundo. E a mensagem inicial deles é a seguinte: abre aspas, uma nova e perigosa corrida armamentista nuclear está surgindo em um momento em que os regimes de controle de armas estão severamente enfraquecidos, fecha aspas. E aí eles comentam essa, que eles chamam de ambiguidade nuclear de Israel, que nem fala que sim, nem fala que não. De todo modo, apesar de Israel não admitir, tanto o CIPRI como outros institutos de pesquisa que monitoram o armamento dão como certo que sim, Israel tem armas nucleares. Eles apontam nesse relatório que são 90 ogivas disponíveis em Israel. Israel tem mais armas nucleares até do que a Coreia do Norte, por exemplo, que tem 50. E aí eles falam que essa ambiguidade, né, de Israel gera um pouco de incerteza, porque você não sabe exatamente que tipo de arma eles têm, mas que os pesquisadores sabem que Israel está modernizando seu arsenal e inclusive uma instalação que eles têm lá de produção de plutônio, que é, né, um dos combustíveis aí das armas nucleares. Então, assim, o cenário, independente do que está acontecendo no Irã ou não, é de um mundo mais nuclearizado, digamos assim, né? E o pessoal do CIPRI, inclusive, no relatório, lamenta isso. Eles falam que provavelmente a gente está vendo o fim de uma era em que vinha ocorrendo, em que a desativação de armas nucleares estava ocorrendo num volume maior do que a implementação de novas ogivas. Eles falam que era um processo lento, mas que mais ou menos ali vinha acontecendo desde o fim da Guerra Fria, e eles acham que agora o que a gente está vendo é uma reversão dessa tendência, que provavelmente a gente vai ver menos desativação e mais implementação de novas armas nucleares. Eles acham que isso está de fato acelerando. Pois é um revés triste, né? E é interessante quando a gente está trazendo aqui as camadas da guerra em si, porque uma das coisas que a gente... Virou até um lugar comum de dizer, assim, conflitos no Oriente Médio, é a ideia de que sempre tem alguma coisa a ver com petróleo.
até inclusive quando você estava comentando que agora Israel atacou postos de petróleo no Irã, né? Só que, enfim, pelo tudo que a gente comentou até agora, eu não sei, não dá para ter certeza se o petróleo está envolvido nessa história mesmo. Marina, você pode esclarecer, o petróleo, tem cheiro de petróleo nesse conflito ou tem outras coisas, é uma outra guerra, os tempos mudaram? Olha, cheiro de petróleo no Oriente Médio sempre tem, né? Sim. Mas depois de uma série de guerras durante o século XX, né, que foi até a invasão do Iraque, lá em 2003, em que os atores ocidentais, principalmente os Estados Unidos, atuaram movidos pelo interesse em petróleo, até hoje a maior fonte de energia do mundo, nesse caso o petróleo não está desempenhando um papel relevante. Uhum. Tanto é que a gente vê que, pelo menos até o momento, não há reflexos significativos no preço do petróleo, né? Subiu um pouco, depois caiu um pouco, ao contrário do que aconteceu nas crises anteriores. Você tem 1973, né, que foi a primeira, que foi Yom Kippur, quando os árabes e os israelenses entraram em conflito por causa do Canal de Suez, né, que os Estados Unidos apoiou Israel. Você teve a Revolução Iraniana em 79 e nos anos 90 a Guerra do Golfo, né, com a ofensiva dos Estados Unidos. Todas essas guerras tiveram consequências pesadas para a economia mundial e tiveram participação americana por causa do petróleo. Muita coisa mudou de lá para cá, a começar por uma dependência menor dos Estados Unidos do petróleo do Oriente Médio. Hoje, os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo, né? E querem continuar a ser, com o dito trampista do drill, baby drill, né? E o maior comprador do petróleo iraniano é a China, que burla as sanções impostas ao país e compra 80% do total exportado pelo Irã. Por isso eu perguntei até para a professora Ana Carolina Marçom, por que nesse cenário, né, sem ser a questão do petróleo, Israel continua a ser uma peça-chave na política externa americana. Eu vou citar um trechinho da resposta dela. Abre aspas. Nós sabemos que existe uma construção identitária dos Estados Unidos em relação ao Oriente, chamado Oriente, em que eles colocam todos os países dentro da mesma cesta, e que tudo que não está de acordo com os padrões deles é visto como contrário, como barbárie. Israel, que é um país que tem características mais similares, mais ocidentalizadas, serve como contraponto para os Estados Unidos nesse mar de países árabes e muçulmanos. Apoiar Israel é uma forma de manter um pezinho na região que eles consideram extremamente complicada, e por saber que Israel precisa muito do apoio dos Estados Unidos, eles sabem que podem contar com essa aliança. Isso se estende a outros países europeus, como o Reino Unido, que sempre apoiaram Israel, demorando inclusive a criticar o genocídio em Gaza, né? Ou limpeza étnica, como diz o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. Aliás, como comentou a professora Ana Carolina, embora Israel tenha expandido a violência no ataque ao Irã, isso acabou tirando Gaza dos holofotes, justamente quando a Europa estava pressionando Israel por esse motivo. Pois é, bem quando estava ganhando visibilidade essa crise humanitária, que é... Literalmente você tem pessoas morrendo de fome porque eles não estão deixando chegar ajuda como alimentos ali e estão matando os palestinos de fome, né? Um dos movimentos, isso acontece logo agora, né? Que a gente tinha visto até envolver o Brasil, porque teve aquela coalizão, né, aquela flotilha da liberdade, que era aquele barquinho que tinha até o brasileiro Thiago Ávila lá tentando levar de um modo simbólico alimentos, mas mais para alertar sobre a crise humanitária. E uma coisa que me chamou a atenção é que esse barco tinha também aquela ativista sueca Greta Thunberg. E por meio dela, eu acho que ela pôs luz no fato de que todas as crises estão muito interligadas, né? A gente conhece mais a Greta pelas manifestações que ela faz já há alguns anos, pedindo para que governos e empresas ajam contra as mudanças climáticas. E aí até perguntaram para ela, né? Por que você está aqui agora? Seu negócio não é clima? E ela fala assim, abre aspas, para mim não tem como distinguir os dois. Não podemos ter justiça climática sem justiça social. A razão pela qual eu sou uma ativista climática não é porque eu quero proteger árvores. Eu sou uma ativista climática porque me importo com o bem-estar humano e planetário. E esses dois aspectos estão extremamente interligados, fecha aspas. Então, assim, o petróleo pode até não ser a motivação da disputa atual, mas com certeza ele alimenta a guerra, né? No mínimo ali, alimentando tanques, navios, aviões. E a gente nem pensa, mas isso acaba respingando até aqui no Brasil. Foi feito um levantamento no
no ano passado por uma organização chamada Oil Change International, e eles viram que tem 5 grandes fornecedores de petróleo hoje para Israel, petróleo cru, e o Brasil é um deles. Cerca de 9% do petróleo que eles importam para abastecer os tanques vem aqui do Brasil. E não foi à toa que isso acabou, né, caindo aqui na cobrança das organizações sociais brasileiras. O Observatório do Clima divulgou uma carta endereçada para o presidente Lula, porque ele mesmo, né, tinha acusado Israel de cometer um genocídio em Gaza. Então eles falam, para de vender petróleo para Israel. E aí eles falam assim, abre aspas, o petróleo que polui o planeta também ajuda a causar o massacre ao povo da Palestina. E aí eles vão na mesma linha da Greta e ainda complementam assim, não existe justiça climática sem proteção aos direitos humanos. E essa frase seguinte me pegou bem. Uma comunidade internacional incapaz de parar uma limpeza étnica acontecendo em tempo real diante dos nossos olhos não será tão pouco capaz de lidar com a crise do clima. Pois é. E é curioso, porque na verdade esse é o tema do Bom Dia Fim do Mundo. O tema geral do Bom Dia Fim do Mundo é esse, né? Como todas as crises acabam convergindo com a crise climática, né? Exato. E nessa toada, no segundo bloco, a gente vai falar sobre o ecocídio como armas de guerra. Mas primeiro a gente vai para a trombeta da semana, logo depois da vinheta. Alô, quem fala? É a trombeta da semana trazendo o seu trombeteiro mais frequente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Não só ele, mas o verdadeiro império que ele e sua família construíram e que agora, com o patriarca com o poder de mexer como bem quiser com taxas e tarifas, os negócios das organizações Trump vão de vento e polpa. O mais novo empreendimento dessa turma é o Trumpifone. Sim, uma marca de smartphone de Trump. O telefone chamado de T1 vai custar cerca de $500 e a promessa é que seja um aparelho totalmente fabricado nos Estados Unidos. Bom, talvez a etiqueta de preço realmente seja fabricada lá, mas vende quem pode, acredita quem quer acreditar. Além do smartphone, o T1 vai vir com um serviço de telefone chamado Trump Mobile. Sim, os nomes não são muito inventivos. Especialistas trazem preocupações com conflito de interesses, afinal, depois de taxar produtos estrangeiros, a empresa de Trump lança um produto supostamente feito nos Estados Unidos. Não precisa ser muito smart para chegar a essa conclusão. O Trumpifone se junta a outros inúmeros produtos administrados hoje pelas organizações Trumps, como relógios, bifes, bíblias e águas engarrafadas, além de resorts e hotéis de luxo. É uma espécie de organizações tabajara do fascismo. Se eu fosse arriscar, eu diria que o próximo lançamento desse grupo é uma nova Constituição estadunidense, essa sim, 100% feita lá, mas com alguns toques de Alemanha do início do século passado. Mas, por enquanto, essa foi a trombeta da semana, um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Por falar em trombeta, um outro sinal do fim dos tempos é a forma como as bets estão tomando conta de tudo no Brasil, destruindo vidas pelo caminho, tendo uma atuação um tanto quanto duvidosa. A Pública quer investigar o império das bets e para isso precisa da sua ajuda. Você pode apoiar essa campanha sendo um apoiador, acessando apoie.apublica.org e sendo um apoiador mensal ou também fazendo um pix agora mesmo para contato@apublica.org. O seu apoio vale mais do que qualquer aposta. Vamos então agora para o segundo bloco do programa. Bom, Giovana, essa guerra aí ela tem inúmeras camadas de destruição, né? E uma que nem sempre é comentada é o ecocídio. Na verdade, eu mesmo nunca tinha ouvido falar, né, nessa expressão. Então, você pode trazer para a gente, começar assim, esse segundo bloco, explicando o que é esse ecocídio, como que é uma forma, uma maneira de oprimir outras pessoas? Exato, Terto. Essa expressão ecocídio, quem tem usado, inclusive, é a Greta Thunberg, né, que eu comentei no primeiro bloco, e ela fala isso, de ecocídio como sendo essa destruição ambiental mesmo, que acaba levando também a nossa própria destruição, e que isso sim seria uma tática de guerra. Porque se a gente pensar que, além da destruição de infraestrutura, dos prédios que vêm abaixo, né, rodovias, você também tem uma destruição dos próprios meios naturais, né, do próprio meio ambiente. E isso, quando a gente pensa, por exemplo, numa região como a faixa de Gaza, essa destruição ambiental tem sido tão
intensa que ela tende a dificultar a própria recuperação daquele lugar se um dia, né, a gente conseguir terminar essa guerra. Eu comentei um pouco disso na minha coluna que eu tenho na Pública na semana passada, e a gente vai até compartilhar o link aqui com vocês, porque tem vários dados que mostram como os recursos naturais ali da região de Gaza estão sendo aniquilados. Imagens de satélite que foram feitas no comecinho desse ano, quando teve um breve cessar-fogo, conseguiram observar que 80% das árvores de Gaza já tinham sido derrubadas, tinham sido destruídas. Realmente, assim, quando você olha pelo satélite, Gaza era até meio verdinha, assim, porque tinha bastante cobertura vegetal. E hoje não tem mais nada disso. A maior parte dessas derrubadas por causa dos bombardeios, claro, mas também uma coisa cruel é que os próprios moradores começaram a derrubar as árvores que restavam para fazer lenha, porque, né, eles estão sem energia, eles estão sem sistema de aquecimento. Em junho do ano passado, o Programa Ambiental da ONU, a UNEP, tinha divulgado um relatório de 50 páginas com informações meio preliminares ali dos danos ambientais que já estavam sendo vistos em Gaza. E, gente, são 50 páginas de puro terror, assim, porque eles mostram danos extensos e interconectados na água, no solo, no ar, na biodiversidade, e tudo isso acaba agravando a crise humanitária. Por exemplo, né, essa derrubada de árvores que eu comentei. Então, isso, né, na hora que, imagina, cai uma árvore com uma bomba, sobe raiz, aquilo revira todo o solo, né? E esse solo revirado, junto com esse uso de maquinário pesado militar, que tá ali passando por Gaza o tempo todo, isso, por exemplo, impacta a fertilidade desse solo, né? Se um dia você pensar em plantar alguma coisa ali de novo, e aí você não tendo mais essa fertilidade, você aumenta também o risco de desertificação. E é uma região já que a gente sabe, né, que é muito seca, que, enfim, é bastante árida. Bom, teve instalações de tratamento de água e esgoto danificados. Eles falaram que tem 130 mil metros cúbicos de esgoto hoje sem tratamento sendo jogado direto no Mediterrâneo. Afetou também sistemas de gestão de resíduos. E outra coisa, né, que em termos de contaminação, você pensa, lá naquela região tinha edifícios muito antigos. Então, quando eles são derrubados, você expõe, por exemplo, amianto, né, que é uma coisa que já não se usa mais hoje, mas que antigamente usava. Chumbo, que é outra coisa super tóxica. Elementos materiais químicos que tem em painéis solares, como cádmio. Isso tudo contamina água, contamina solo, contamina tudo. E aí tem também a relação direta entre guerras e a crise climática, porque as próprias instalações militares, a própria guerra emite gás carbônico. Teve uma matéria que saiu no Guardian agora em maio, falando que os primeiros 15 meses de conflito entre Israel e Palestina já tinha levado a mais emissões de CO2 do que as emissões combinadas anuais, por exemplo, de Costa Rica e Estônia. Quer dizer, essa loucura, né? Você imaginar que um conflito emite tanto quanto dois países. E dados como esses existem também em outros conflitos. Por exemplo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, também se estima que nos primeiros 3 anos eles já emitiram 230 milhões de toneladas de CO2, que é o equivalente ao que países como Áustria, Hungria, República Tcheca e Eslováquia emitem juntos. E também existem... A gente tende a ter no mundo, né, reportes de emissões, assim, quanto que um setor emite, agricultura, energia, e o setor militar costuma ficar de fora. Mas, por conta de questões de segurança, dizem que eles não podem informar quanto que eles emitem. Mas tem um cálculo, uma estimativa feita pelo Observatório de Conflitos em Meio Ambiente, que diz que eles representam 5,5% das emissões globais anuais. É mais do que muito país. O Brasil, por exemplo, emite cerca de 3%. Isso tudo, o que a gente está vendo com esse agravamento das guerras, é que isso pode acabar, de fato, minando. A gente está falando de COP, a gente está falando, né, de esforços para conter as mudanças climáticas, mas quanto mais você arma os países, mais você tende a minar esses esforços. A gente tinha comentado aqui alguns episódios de como os países que fazem parte da OTAN estavam querendo aumentar a sua militarização por conta de tudo isso que está acontecendo, né? E aí foi feito um cálculo agora estimando que isso levaria a uma emissão extra de 200 milhões de toneladas de CO2 por ano. E aí isso piora a própria crise climática, que em última instância pode piorar ainda mais os conflitos por, sei lá, lutas ali por recursos como água.
né? E como a gente já comentou aqui, as guerras da Ucrânia e de Israel também têm tido consequências bem negativas para a relação entre os países, né? O multilateralismo, que é essencial para acordos sobre o clima e para a política externa brasileira também. Veja, por exemplo, que apesar de ter mantido um clima de cortesia um pouco inesperado até durante o G7, o presidente Donald Trump saiu antes do encontro, o que foi interpretado pelos presentes como a necessidade de tratar de assuntos relacionados à guerra do Oriente Médio. Ele desmentiu, né? Ele está sempre indo contra, disse que tinha coisas maiores e mais importantes a fazer, como se essa não fosse a principal preocupação da política externa americana nesse momento, né? Também parece ser uma tentativa de dizer aos seus eleitores que os assuntos internos vão prevalecer, como ele prometeu na campanha. Aliás, eu tenho que comentar aqui, aproveitando que a gente está falando do G7, que a nota que saiu desse encontro insiste em declarar o direito de autodefesa de Israel, que é óbvio, mas omite o fato crucial de que foi Israel quem começou a guerra com o primeiro bombardeio ao Irã. Exatamente. Mas, voltando à questão do multilateralismo, né, que a gente tem acompanhado, vem perdendo força desde da posse do Donald Trump, né, que ele já tem aquela tradição do primeiro mandato de se retirar do Acordo de Paris, da OMS e de outros fóruns internacionais importantes. E por mais que a gente goste ou não, isso significa a perda de um ator decisivo nos acordos mundiais e também o enfraquecimento relativo desses fóruns. Eu estou curiosa para ver agora, por exemplo, qual vai ser o peso para o mundo da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, que é em julho agora, com esse esvaziamento do debate democrático e multilateral. Desde o ano passado, o Irã também faz parte do BRICS, mas ninguém sabe como vai ser a participação, se eles vão vir ou não, né? E como seria, de que modo eles participariam. De qualquer forma, o que os especialistas têm dito é que se espera reflexos como menos parcerias comerciais a serem fechadas durante o encontro e também dificuldade de consenso na declaração final. Para o Brasil, como eu já disse, é muito ruim. Porque além dos BRICS, né, que acontece no Rio e é um fórum importante para a política externa brasileira, também a COP30 pode perder o brilho nesse cenário, principalmente na questão do financiamento climático, que depende dos países ricos. Exatamente, tanto que está tendo um avanço nessa discussão, bem agora, nessa semana, que está sendo realizada na cidade de Bonn, na Alemanha, uma espécie de pré-COP. É uma reunião que sempre tem, todos os anos, em junho, que funciona como preliminares do que vai ser a cúpula depois oficial no final do ano, né? E isso está servindo já como um teste da capacidade da presidência brasileira de melhorar ali a negociação, né, de conseguir pressionar os países. Um dos temas que eles estão debatendo é justamente essa questão do financiamento. O Brasil tem pedido para os países não procrastinarem, para eles já avançarem nessa reunião agora e não deixarem tudo para Belém, mas vamos ver como que vão avançar os ânimos aí. Essa reunião, ela continua até sexta-feira da semana que vem. De todo modo, eu acho que o Brasil está tendo que lidar aí com muitos tipos de pressão e problemas, né? E um deles é em torno do tema, que acho que é o mais esperado que essa COP consiga resolver, consiga trazer um avanço, é em relação ao fim justamente de quem? Dos combustíveis fósseis, que já mencionamos nesse episódio. E, gente, assim, por essas coincidências muito ruins, né? Bem nessa terça-feira, quando a gente está aqui gravando o programa, a Agência Nacional do Petróleo realizou um leilão de vários blocos de petróleo no país inteiro, sendo que 47 deles na Foz do Amazonas, e eles conseguiram arrematar 19. Ou seja, a gente tem feito todo esse auê por causa de um bloco, né? O bloco da Petrobras, imagina que agora vão entrar mais 19 na fila ali daquela região. Isso aqui, falando, né, desculpem o trocadilho, falando em bomba, é uma bomba de gás carbônico que está sendo preparada para ser jogada no mundo daqui a alguns anos, quando o uso do petróleo já deveria estar diminuindo. Pois é. A gente vai continuar aí, né, de olho tanto nos conflitos, né, no conflito no Oriente Médio, tudo que está acontecendo lá, e também nas preparações da COP e na própria COP. Mas, por enquanto, até para a gente conseguir respirar um pouco depois desse episódio, eu vou chamar agora o quadro A Luz no Fim do Túnel, onde a Alana, a fada sensata, vem trazer uma boa notícia para nos iluminar. Brilha aí, Alana.
imaginou entrar numa escola indígena, ribeirinha ou quilombola e se deparar com os estudantes comendo farinha de mandioca, açaí, pirarucu, entre outros alimentos tradicionais produzidos pelas próprias famílias? Nada mais natural, né? Mas que até então passava muito distante da merenda escolar. Garantir que essa seja a realidade das escolas de todo o país é o objetivo da Mesa de Diálogos Permanente Catrapovos Brasil. Com a coordenação do Ministério Público Federal, a mesa busca viabilizar a compra de alimentos produzidos pelas comunidades tradicionais para alimentação escolar. Em 2024, mais de 20 mil alunos de comunidades espalhadas pelo Amazonas foram beneficiados pela política. No ano mais quente da história, durante a seca intensa que se abateu sobre a região, foi essa medida que evitou o estado de segurança alimentar e hídrica nessas escolas. As informações são do Colabora e do Ministério Público Federal. E você também pode falar com a gente através do e-mail correiodofimdomundo@publica.org. Se você quiser saber mais sobre os assuntos que a gente trouxe aqui, você pode acessar apublica.org/bomdiafimdomundo, que a gente deixou alguns links e matérias interessantes por lá. Outra coisa que você pode achar interessante são os outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva. A dica de hoje é a nova temporada do podcast Vida de Jornalista, que traz aí debates sobre jornalismo em época de IA. Como é que é esse jornalismo aí com o apoio de robôs? Procura o Vida de Jornalista no seu tocador favorito e boa escuta. Agora eu vou me despedir aqui das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana Gerardi. Um abraço, Giovana. Até semana que vem. Abraço, Terto, Marina. Bom feriado, pessoal. Abraço, Marina. Até semana que vem. Um abraço, Terta. Abraço, Gi. Tchau, gente. Força. Quinta-feira que vem estamos de volta em todos os tocadores de podcast e também no YouTube da Agência Pública. Quinta-feira também, às 5h30 da tarde no C3 TV e às 18h30 na TVT. Segunda-feira, 11h30 da noite no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem, fiquem bem, bom dia, fim do mundo.